Eu recebo no Religare de hoje a professora Anete Roese, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Formação da professora Anete em Teologia, em Psicologia, com mestrado e doutorado em Teologia. No Religare de hoje, eu gostaria de conversar com você, Anete, seja muito bem-vinda ao programa, sobre a questão da realização espiritual. O que leva o ser humano a buscar realização espiritual? Olha, não é para falar do espiritual, não é, pensando a partir da teologia e da psicologia, e aqui no meu caso mais especificamente da psicologia com orientação existencial, a gente entende que o ser humano é um ser certamente complexo, que tem uma dimensão física, tem uma dimensão psíquica e tem uma dimensão espiritual também. E nesse sentido, quando a gente pensa em realização espiritual, a gente pensa que o ser humano, além de se realizar, não é, como um ser social também, né, ele é um ser que quer se realizar espiritualmente. E nessa perspectiva, eu também recorro, não é, nas minhas pesquisas à perspectiva fenomenológica, que entende que a dimensão espiritual ela é uma dimensão que compreende a potencialidade e a capacidade do ser humano de juízo, de discernimento, de controle, não é? Inclusive de pensamento e de reflexão. Quer dizer, essa dimensão, essa potencialidade humana, essa potencialidade espiritual, ela compreende isso tudo, que é a nossa capacidade realmente, não é, de reflexão, vamos dizer, que compõe a nossa capacidade ética, enfim, tudo isso cabe aí. E quando a gente pensa que, ou não é, pergunta por que o ser humano busca a realização espiritual, é porque ele está buscando se realizar a si mesmo na sua totalidade. Isso não vai de maneira desvinculada na vida da pessoa a outras dimensões da vida, como algo à parte? Não, certamente não. A gente vê que por mais que didaticamente a gente pense o ser humano como um ser que tem uma dimensão física, uma dimensão psíquica, uma dimensão espiritual, na realidade essas diferentes dimensões que nos compõem, elas se realizam simultaneamente. Ainda que a gente possa pensar que de determinado modo pode ser que em razão de circunstâncias, não é? Por exemplo, no modo de organização da nossa vida, alguma dessas dimensões ela fique subdesenvolvida em detrimento de outra. Então a gente poderia pensar que em certa cultura, por exemplo, se a gente pensa a cultura somática contemporânea, né, onde o corpo, né, a gente vive uma cultura hedônica, somática, onde o corpo tem uma prevalência tão importante, né? Ele é tão exposto, é tão explorado. A gente pode pensar, então, que na nossa cultura, essa dimensão física, ela tem um espaço, talvez, que exceda o espaço do desenvolvimento psíquico ou espiritual, né? Então, de qualquer maneira, nós não estamos falando de que o corpo tenha um valor menor que outras dimensões. Não, certamente não. A gente sempre vai pensar que o ideal seria que o ser humano se desenvolvesse na sua totalidade, todas as dimensões se desenvolvessem plenamente. Mas, eventualmente, como eu falei, uma das dimensões pode ficar subdesenvolvida, não é? Ou poderia ser a dimensão psíquica, não é? A crise faz parte desse processo? Olha, eu entendo que sim, considerando pesquisadores importantes, não é, que analisam a situação humana. Eu tenho lido, por exemplo, Karl Jaspers, que há muitos anos atrás, nos anos 30, já escreveu sobre a situação espiritual do nosso tempo. Uma obra belíssima. E depois Viktor Frankl escreve sobre essa questão. Mais recentemente, vários outros autores exploram esse contexto da situação humana. O Karl Jaspers ele vai dizer que parece que existe uma crise profunda, que ele já vai, para entender e interpretar essa crise, vai remeter à crise da organização da existência. O Jaspers vai falar disso e, segundo ele, essa crise da organização da existência vai afetar de modo singular a capacidade espiritual do ser humano. Como é que isso vai se revelar?
A gente pode então perguntar em que medida, talvez, no mundo contemporâneo, a busca excessiva, por um lado, de religião, vamos dizer aqui, e por outro lado, também a negação da religião, que parece que são os dois lados de uma mesma moeda, a busca excessiva, extravagante quase, de religião, e a negação da religião, parecem ser, ao mesmo tempo, a expressão de uma crise espiritual, que é, na verdade, o ser humano buscando desesperadamente a realização de ser si próprio, a realização de si mesmo, mas meio perdido nessa realização, né? Tendo em vista essa estranha organização da existência que nós desenvolvemos nos últimos séculos para cá, enfatizando talvez um consumismo excessivo, uma lógica do lucro, não é? Uma lógica econômica, uma ciência que talvez deixou de estar atenta às questões mais sensíveis da humanidade. Então essas várias questões aí parece que são os elementos subjacentes, né, de uma crise que a gente chama também de crise espiritual, mas que tem a ver com esse todo do ser humano. Sim. Né? Essa crise espiritual que você destacou a partir de elementos da nossa época, ela se dá mais agora, né, na contemporaneidade, ou em cada momento da história nós temos também outros elementos e ali também aquilo significou alguma dificuldade para a realização espiritual? Uhum. Certamente todas as épocas tiveram as suas grandes crises, não é? Crise mais econômica, a gente poderia dizer, crises políticas, crises que, de certo modo, evidenciaram que problemas específicos estavam na pauta, enfim, de uma certa época. Sempre produzindo um desequilíbrio. Sempre, exatamente. No contexto contemporâneo, a gente parece que vê, pelo menos, não é, as pesquisas, os autores, quando a gente olha, pelo menos assim, a produção que a gente vem lendo a partir do último século, né, de um século para cá, e analisando, né, o comportamento humano, né, mais contemporâneo, parece que a crise espiritual, que essa crise que tem a ver com aquilo que o próprio Jaspers também chama, parece que é a crise da substância humana. Ele entende. Que seria isso? A crise daquilo que é propriamente humano. Parece que essa dimensão que é propriamente humana, que nesse contexto a gente chama que essa questão propriamente humana seria uma questão espiritual, porque se a gente pensa que no mundo animal, os animais têm também uma dimensão física, elementarmente uma dimensão psíquica também, porque a manifestação deles, não é, dos instintos, não é, dos sentimentos, ela está ligada com essa questão psíquica, mas os animais não teriam essa dimensão espiritual, que é essa capacidade que a gente falou há pouco, né? De discernimento, de ética e tudo mais. Não é? Então, parece que essa é uma questão muito contemporânea, não é? Que a gente vê muito manifesta na dificuldade que a humanidade está tendo em dar solução aos problemas que ela mesma criou na civilização ocidental contemporânea. Não é? O Viktor Frankl, por exemplo, ele entende que existe uma neurose coletiva da humanidade. Não é? Quais seriam os sintomas dessa neurose coletiva? Que ele também chama... ele pensa isso? Sim, não é? Ele chama de neurose coletiva, de patologia do nosso tempo, e essa Sim. patologia teria sintomas. Como a gente analisa esses sintomas? Porque a depressão não é um sintoma individual, a agressão, a violência não é um sintoma individual, não é? O abuso de psicotrópicos, não é? O uso de todo tipo de drogas lícitas e ilícitas pelo ser humano no mundo contemporâneo de forma tão absurda, não é alguma coisa individual só, não é? É alguma coisa que a gente pode analisar como um fenômeno da humanidade contemporânea. Sim. Anete, quando nós estamos falando em realização espiritual, como não confundir aí o espiritual com o religioso? Eu peço
breve, quase que só a apresentação da questão, porque a gente pode aprofundar isso no segundo bloco. Sim, porque o espiritual estaria dentro desse contexto que a gente vem falando aí, né? Como essa questão característica do próprio ser humano, todo ser humano teria uma potencialidade espiritual, como tem uma psíquica e uma física, e a capacidade de desenvolver essa potencialidade, né? E a religiosidade, ela seria uma via específica de desenvolvimento do espiritual. Então, pela via religiosa, a gente pode ampliar ou não também, não é? A gente também pode fechar, reduzir a nossa capacidade espiritual, dependendo do tipo de religiosidade que a gente empreende. Vamos ficar por aqui. O Religar de hoje fala sobre realização espiritual. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já.